Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. No programa de hoje eu vou abordar o tema sobre crenças. De onde vêm as nossas crenças? Elas nos ajudam ou nos prejudicam? Elas podem se tornar rígidas? Bom, todos nós, sem exceção, somos seres nas quais as crenças regem a maior parte das nossas vidas. Na maioria das vezes, elas são tão enraizadas que nem nos damos conta que muitas vezes elas já estão ultrapassadas e não nos servem mais. Mas como aprendemos desde muito cedo, fica difícil mudar. Eu gosto muito da frase do Robert Kegan, quando ele diz que como mudar se a mudança é difícil? Nosso cérebro é plástico e consegue se adaptar, mas a mudança gera um dispêndio de energia da qual não gostamos muito, pois preferimos ficar no piloto automático ou, como dizemos a grande maioria, na zona de conforto. Precisamos saber que o nosso desenvolvimento mental não se dá de uma forma contínua, pois intercalamos entre períodos de mudança e estabilidade. A cada etapa conquistada, acabamos por ficar nela por um período, embora possamos elaborar novas formas em uma mesma mudança. O adulto passa por um desenvolvimento mental dividido em 3 níveis, que são a mente socializada e a mente autoral e a mente autotransformadora. A mente socializada é a forma como somos moldados e tudo está relacionado conforme nosso ambiente pessoal. Segundo Kegan, nosso eu adquire coerência conforme se alinha com a lealdade, que costumo dizer que vemos e agimos na vida por filtros, que são nossas crenças e aqueles que pensam igual a nós. Na mente socializada, o grupo é relevante e importante, pois também influencia de maneira contundente o modo como a informação é recebida e tratada. Podemos ratificar o que Bruce Lipton nos conta, que as crenças estão dentro de nossas células, que são inteligentes, têm memórias, elas nos ensinam sobre a nossa mente e nosso corpo. Bruce Lipton diz também que as células são seres em miniatura, e quanto mais consciência o organismo tem do ambiente que o cerca, melhores são as suas chances de sobreviver. O segundo nível é a mente autoral, sendo capaz de se distanciar do ambiente social para criar uma cadeia de julgamento interna que leva à avaliação e como a fazer escolhas, conforme as expectativas externas. O ser humano adquire coerência por estar alinhado ao seu sistema de crenças, ideologias e códigos próprios, e se autodirige, toma posições, estabelece limites, cria e os regula conforme si próprio. Nessa mente é criado o filtro para aquilo cuja entrada será permitida, dando prioridade conforme for recebendo as informações que procura, e em seguida coloque uma escala de importância de acordo com a relevância. Um exemplo da mente autoral é quando você se senta no lugar do motorista ou se entra no carro e é levado, é a mente socializada. Já a mente autotransformadora é aquela capaz de se distanciar do seu próprio filtro e olhar para ele e não apenas enxergar através dele, ou, como costumo dizer, fazer a metacognição, que é pensar sobre o próprio pensamento. Isso significa que aquilo que pode ter feito sentido outras vezes, talvez não os faça mais. Ou seja, a mente autotransformadora não se dá apenas com o intuito de dirigir e ocorre para que seja possível refazer o mapa mental ou mudar a direção. Bruce Lipton nos coloca que as crenças controlam a biologia, mas podemos mudar conforme as ressignificamos,
trazendo para nossas células mudanças importantes que poderão evitar toxinas e doenças para o nosso organismo. Os pais, professores e pessoas importantes na vida de cada um de nós nos leva a criar tantas crenças, sem contar aqueles que estão em nossas células, que vêm de toda a nossa ancestralidade, de ambos os lados. Quando eu digo ambos os lados, eu estou dizendo do papai e da mamãe. As crenças são as histórias que nos contaram para nos educar, que nós nos contamos para viver e que nós tornamos como verdade. E, consequentemente, acabamos vivendo a nossa vida só trabalhando no conto. E se não trilharmos o caminho do questionamento, vai ficar muito mais difícil sair desse lugar. Existem pessoas que vivem assim. Claro, são aquelas que costumam dizer que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. O que a pessoa não percebe é que, se não quiser mudar, questionar, irá sofrer mais. Porém, ela não percebe dessa forma, porque seu nível de consciência anda muito devagar e será muito difícil e será preciso, na verdade, muito mais coisas acontecer para que ela sofra, para que um dia, quem sabe, talvez, ela consiga perceber que precisa encarar a mudança de frente. Complementando, eu gosto de trazer também Kenny Wilber, que nos coloca que o ser humano passa por 3 estágios no desenvolvimento emocional, que para mim estão atrelados também às crenças. O primeiro é centrado no eu, o egocêntrico, que estão relacionadas com a sobrevivência, com a fome e a autoproteção. Podemos lembrar dos bebês e das crianças. O segundo estágio é quando a pessoa sai do eu para o nós e passa a assumir compromissos e vínculos emocionais. E o terceiro estágio é quando a pessoa desenvolve a capacidade para sentir amor e compaixão para além de si mesmo. Esse é um processo longo, que seria bom que começássemos na própria infância, bem pequenininho, para que as crianças pudessem se tornar pessoas mais autônomas, autotransformadoras, autorresponsáveis e compassivas. Desejo ter trazido mais informações a respeito de crenças que possam ir além daquelas que vocês já aprenderam. E, se puder, deixe seus comentários para que eu possa evoluir. Sou Vânia Moraes Troiano, coach, mentora, especialista em comunicação não violenta, resiliência científica, segurança psicológica, facilitando diálogos para conversas difíceis e empáticas, co-construindo no desabrochar da consciência. Espero que você possa, através desses episódios, começar a se questionar como anda a sua história. E se você precisar de uma ajuda, me chame. Eu posso contribuir para esse seu caminho de autoconsciência. Um grande abraço e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.